Vamos lá, primeirão, é um prazer imenso aqui, né? Mais uma vez estar com os senhores, né? Nessa jornada. E aí, vamos continuar falando de ciência? Tá? Então, assim, na nossa última aula, né? Que foi bem pertinho aí, um tempinho atrás, nós falamos estávamos falando da ligação covalente, né? Então, vamos continuar nesse sentido, né? Tá? E vamos ver aqui alguns compostos, né? Certo? E paramos na resolução da questão 1. Vamos, então, dar prosseguimento aqui na questão 2, né? Tá? Então, ele diz assim, o fosfogênio, tá? O CoCl2, um gás incolor tóxico de cheiro penetrante, utilizado na Primeira Guerra Mundial como gás asfixiante. É produzido a partir da reação, né? Aí da reação, né? Aqui, ó, monóxido de carbono mais cloro, produzindo o fosfogênio. Sobre a molécula de fosfogênio, podemos afirmar que ela apresenta... Então, galera, é o seguinte, não importa o tamanho da reação, certo? Que eles coloquem, né? Não importa, tá? E também não importa quantos reagentes e quantos produtos. O que é válido aí a gente analisar é os elementos envolvidos, né? E conhecer. É por isso que eu estou batendo constantemente na mesma tecla, né? Que é com relação à memorização daqueles elementos da tabela periódica. Memorize, 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 porque senão não vai conseguir acompanhar, tá? Nem o Einstein, se ele não fizesse determinados procedimentos para a ciência, ele não conseguiria aprender de forma legal, tá? Então, memorizar faz parte. Então, sabendo das classes, quais são os elementos que pertencem, né, às famílias, né, certo? Aqui eu tenho o carbono e tenho o oxigênio. Eu sei por quê? Eu sei que são dois metais, então, logicamente, a única forma deles estarem se ligando aqui é covalentemente, por meio da ligação covalente, né? Aí, o cloro também é a metal, família 7A, certo? Então, eu tenho que saber a família, eu tenho que saber se é a metal, para poder prever o tipo de ligação e quantas são as ligações, né? E quais as formas, né? Então, aqui, ó, quando eu olho Cl2, eu sei que o cloro é da família 7A, que é um halogênio, e a característica dos halogênios é fazer um compartilhamento de par eletrônico, né? Então, eu sei que na molécula Cl2, esses átomos aqui estão juntinhos aí formando uma ligação simples, uma ligação covalente simples. Já no caso do carbono, né? Tá? Eu tenho o carbono que faz 4 ligações, tá? No máximo, e o oxigênio 2 no máximo. Então, aqui eu sei que, no mínimo, esse oxigênio está fazendo 2 ligações com o carbono, mas o carbono não está estável, né? Então, existe uma coisa que ainda nós não vimos e vamos ver, que é a chamada ligação coordenada dativa. Aqui ele faz uma ligeira coordenada dativa, mas ele não é tão importante nesse momento. O que é importante aqui é o fosfogênio, aqui do lado de cá, né? Que ele quer saber as características do fosfogênio. Mas eu só estou dando a pincelada aqui para que nós saibamos, né, que também eu tenho que conhecer os reagentes lógicos, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho o oxigênio, tá? Eu tenho o carbono e tenho 2 cloros. Ora, meus queridos, carbono faz no máximo 4 ligações, que é da família 4A, né? Ele precisa receber 4 elétrons ou fazer mais 4 compartilhamentos. O oxigênio, ele faz 2 ligações covalentes, podendo ser 2 simples e uma dupla, né? E cada cloro faz uma simples. Lembrando aqui que o carbono ele faz no máximo 4 ligações, tá? Podendo ser uma simples, 2 duplas, uma tripla e uma simples,
Tá legal? Ou as 4 ligações sendo simples. Concordam? Né? Ele faz 4 ligações, mas dependendo dos átomos que ele se liga, tá? Quando você tem dióxido de carbono, aí você tem carbono ao centro, oxigênio de um lado com 2 ligações de carbono, o outro oxigênio do outro lado com 2 ligações. Então, eu tenho um carbono fazendo 2 duplas com cada um dos oxigênios, né? Tranquilo? Mas vamos lá, vamos devagarzinho aqui, vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar, né, a forma estrutural. Tá aí o carbono, o símbolo do carbono e seus elétrons da camada de valência. 4 elétrons. Aí eu vou aproximando um de cada vez aí, ó. O oxigênio. O oxigênio ele precisa fazer 2 compartilhamentos. E o carbono? O carbono precisa fazer 4. Mas ele está disponível fazer logo 2 de cara aí com oxigênio, né? E aí ele estabiliza, né, automaticamente o oxigênio aí, né? Ó. O oxigênio se aproxima, a reação fazendo o quê? Esse compartilhamento desse par eletrônico e esse outro compartilhamento desse outro par eletrônico. Pronto, aí nesse momento o oxigênio se estabilizou, porém o carbono não. O carbono tem 4, isso aqui passou a ser dele também, agora tem 6. Esses dois aqui passam a ser do oxigênio também. O oxigênio tinha 6, agora tem 8, ficou estável. E o carbono não. Aí, meus queridos, vai acontecer aquele lance, né? Vai aproximar um cloro e vai fazer uma ligação covalente aí com o carbono, né? Fez uma ligação covalente, estabilizou o cloro, mas o carbono ainda não está, e aí entra o outro cloro e faz aí uma nova ligação covalente. Então, veja aí, nesse caso aqui, o carbono está fazendo o quê? Uma ligação dupla covalente e 2 simples. Tá? Tranquilo? Pronto. Agora vamos aqui. Pronto, galera, aqui, ó. Veja, carbono. Ok? Família 4A. O importante é o carbono. Então, eu tenho o carbono, ele vai fazer um compartilhamento de par eletrônico, 2, 3, 4. No máximo 4, né? Tá legal? Então, veja aí que no máximo 4 é a quantidade de ligações. Mas ele pode fazer essas 4 ligações na forma de 1, 2, 3, 4 arranjos. Vai depender dos átomos que ele se envolva, né? Nós poderemos ter carbono se tiver só hidrogênio. Então, o hidrogênio, 2, 3, 4. Aí ele vai estar fazendo 4 ligações com 4 hidrogênios. Eu digo que esse carbono faz 4 ligações simples. Nesse aqui, eu posso ter um oxigênio do lado de cá e 2 hidrogênios aqui, um aqui e outro aqui. Então, nesse caso, né? Ou como eu posso ter outro carbono também do lado de cá e 2 hidrogênios com esse carbono aqui, entendeu? Mas nesse caso aqui eu vou ter uma dupla ligação e 2 ligações simples covalentes. Aqui uma tripla, que pode ser um nitrogênio, tá? E aqui um hidrogênio, né? Então eu tenho uma tripla e uma simples. E aqui eu posso ter o caso do CO2, que eu tenho 2 oxigênios. Um oxigênio fazendo o quê? Fazendo uma dupla e outro oxigênio fazendo outra dupla, né? Tá? Tranquilo? Beleza, né? Show. Então, essas aí são as possíveis ligações do carbono. Vamos memorizar também. Bom, pessoal, vamos aqui, né? Continuando, vamos ver aqui o seguinte. Ó, vamos dar uma navegada aqui agora na web. E vamos ver aqui o caso do nitrogênio, que é a família 7A. Oh, desculpa, a família 5A, né? Ó. Então, o nitrogênio ele vai fazer no máximo 3 ligações, podendo ser uma dupla e uma simples, ó, tá? Então, o caso do nitrogênio e do fósforo, né? Que é da mesma família, tá? Então, aqui, rapidinho. Pronto, aqui, ó. Nesse caso aqui, veja, o nitrogênio já está fazendo o quê? 3 ligações, sendo o quê? Sendo 3 ligações simples. Então, eu sei que o nitrogênio ele faz 3 ligações covalentes, podendo ser de 3 maneiras diferentes, né? Podendo ser 3 arranjos. Ou ele faz 3 simples, ou ele faz uma tripla, ou ele faz, aqui, ó, uma dupla e uma simples, tá? Que é que ele está fazendo aqui, ó. Eles estão fazendo aqui, né? Aqui tem um nitrogênio aqui do lado de fora
mas eu já mostrei lá que ele faz essa dupla, né? Aqui. Uma dupla e uma simples, tá? E aí ele faz 3 simples ou uma tripla. Então, esse caso aí é o nitrogênio e o fósforo que estão na mesma família. No caso da família dos calcogênios, né, que é o oxigênio, certo? O oxigênio ele só vai fazer o quê? Só vai fazer 2 ligações, né? E o enxofre também. Tá legal? Então, no caso do oxigênio e do enxofre, tá aqui, ó, o oxigênio, ele vai fazer ou uma dupla ou 2 simples, né? E aquele é uma outra história nessa molécula, mas aí veremos lá na frente. Tá? Mas ele vai fazer o quê? O oxigênio, ele vai fazer sempre ele vai fazer uma dupla ou uma simples, tá? Deixa eu mostrar outra aqui. Situação do oxigênio, né? Muito bem, muito bem. Só para a gente dar uma pincelada legal nisso aí, né? Então tá aqui, ó. Ele faz, ó, ou ele faz uma dupla, ou ele faz 2 simples, tá? O oxigênio. Então, a gente tem que ter em mente essa situação. Carbono, nitrogênio e fósforo, oxigênio e enxofre, tá? Parece, ó, Pai Nosso, né? Não, tá beleza? Tranquilo? Então, carbono faz no máximo 4 ligações, certo? Sendo na forma de 4 maneiras, 4 rearranjos. Nitrogênio e fósforo faz no máximo 3, sendo na forma de 3 arranjos. E o oxigênio faz no máximo 2, sendo no máximo de 2 arranjos, né? Ou 2 simples e uma dupla, e assim por diante. Tranquilo? Pronto, agora vamos voltar lá para o nosso slide, né? Pronto, galera. Então, voltamos aqui à molécula do fosfogênio. Agora, vamos lá analisar quais as alternativas, né? Então, diz aqui, quais, né? Como é que essa molécula se apresenta? Apresenta 2 ligações duplas e 2 simples? Não, só apresenta uma dupla e 2 simples. Uma ligação dupla e 2 simples, foi o que eu acabei de falar, então a resposta é o item B. Aqui, 2 ligações duplas está fora, uma ligação tripla está fora, outra ligação tripla está fora. Não tem ligação tripla aí, né? Beleza? Então, depois que você montou a molécula aqui, a forma eletrônica de Lewis, você resolve qualquer questão, tá? Então, essa é a importância da gente conhecer aqueles principais lá. E família 7A só faz uma ligação covalente, é o caso que é o caso também do hidrogênio. Então, não tem muito o que fazer, né? Tá aí a respostazinha, show de bola, né? E aí vamos adiante. Vamos adiante para a gente não permanecer, não ficar com dúvida aí, né? Tá? Pronto, aí vamos aqui. 3, né? Observe a estrutura genérica representada abaixo. Então, eu tenho aí uma estrutura de uma molécula. Ele quer saber quem é um átomo X. É o seguinte, essa questão a gente vai deixar ela aí, tá? Porque aí falta conhecer. Não, deixa eu ver aqui outra coisa. Tá, dá para fazer. Pronto, vamos lá. Então, aqui, observe a estrutura genérica apresentada abaixo. Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura X, né?
X indicados na estrutura, X deverá ser substituído pelo seguinte elemento. Então, ele quer saber qual é o elemento X aqui. Então, vamos lá, vamos analisar o X. O X está fazendo uma ligação dupla e duas simples. Então, o X aqui está fazendo 4 compartilhamentos, galera. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que é uma coordenada, uma ligação coordenada dativa. Eu pensei que fosse isso aqui uma coordenada dativa, mas não é. Mas aqui são 4 ligações covalentes, né? Sendo uma dupla e duas simples. Tá? Então, esse elemento que faz 4 ligações covalentes, ele é da família 4A. E nós aprendemos que o único elemento da família 4A que nós vamos estar mexendo com ele, né, que não é semimetal, que é ametal, é o carbono. Né? Ele não pode ser fósforo, não pode ser enxofre, não pode ser nitrogênio, não pode ser cloro. Então, o único aí só pode ser carbono. Ele bota aí, né, 4 elétrons na camada de valência, família 4A, e ele tira e nós verificamos e confirmamos que é o carbono. Né? Tá legal? Então, veja que a partir do momento que eu sei qual é a família, quantos elétrons na camada de valência, ele vai saber quanto eles vão querer receber, tá legal? E saber quantas ligações eles vão fazer, beleza? Simples, né? Então vamos aqui adiante agora. Segue, vamos lá. Diz assim, ó. Se apenas um átomo contribuir com os dois elétrons do par eletrônico, a ligação será covalente dativa ou coordenada dativa. Vamos ver como é que é isso, né? Como é que é essa coordenada dativa. A ligação dativa ou coordenada dativa é indicada por uma seta que sai do átomo, que cede os elétrons, chegando no átomo que recebe estes elétrons, através de compartilhamento. Tá? Aí é o seguinte, eu vou ter que corrigir esse texto aqui, que não é através de compartilhamento, é através de empréstimo de par eletrônico. Tá certo? Então, vamos ficar atentos, vou corrigir isso aí, que a ligação coordenada dativa, vamos entender como é que ela acontece e o porquê, né? Não, porque nós já sabemos, né, que o átomo ele tem que adquirir uma estabilidade eletrônica, certo? Agora, como é que ela acontece e qual o critério para que ela venha acontecer, tá legal? Então, aqui, ó. Vamos mostrar a ligação dativa inicialmente na molécula do dióxido de enxofre, o SO2, onde os átomos de oxigênio e enxofre possuem 6 elétrons na camada de valência. Então, nós já sabemos aí, ele já dá a informação que enxofre e oxigênio é da família 6A. Então, galera, é o seguinte, ó, a ligação coordenada dativa, como eu falei, ela acontece por meio de empréstimo de par eletrônico. Veja bem, nós tínhamos aí onde um perdia elétron e o outro ganhava. Temos a covalente, em que é o compartilhamento de pares eletrônicos, e a coordenada dativa, que é por meio de empréstimo de par eletrônico. Um átomo, agora sim, o átomo que vai ser possível emprestar esses elétrons, o par eletrônico, ele já tem que primeiro adquirir estabilidade eletrônica covalentemente e ter pares de elétrons disponíveis livres na camada de valência. Vamos ver aqui o que é que eu estou querendo dizer. Esse enxofre, ele tem 2, 4, 6 elétrons, né? Mas ele, por ser da família 6A, ele vai fazer no máximo 2 ligações covalentes e se estabiliza. Então, aqui, olha esse oxigênio, também na mesma condição, da mesma família, né? Então, o que, que vai acontecer com eles? Ó, vão se aproximar, né? Veja que a molécula aqui, ó, é um enxofre e 2 oxigênio. Então, um oxigênio já se estabilizou, né? Se aproximou aqui, fez uma ligação dupla. Esses 2 elétrons passou a ceder também, então ele tinha 6, 8, está estável. O enxofre tinha 6, pegou esses 2 aqui do oxigênio, também está estável. Então, os 2 estão estáveis. Tá? Quando você vai lá na família 6A, eu tenho primeiro o oxigênio, depois o enxofre. Tá? Tranquilo? Muito bem. Então, a coordenada dativa, ela só vai acontecer prioritariamente, né, que só vai prioritariamente com o átomo de enxofre,
porque é um átomo maior. Tá? O oxigênio, só sob algumas condições é que ele faz coordenada dativa, mas o enxofre faz com mais frequência. Tá bom? Mas aí, vamos lá, qual é o critério? É que eu já tenho um átomo estável e ele possui, ó, um par de elétrons livres na sua camada de valência que não participa da ligação covalente. Aí, se um outro átomo se aproximar, tá? Como é o caso desse outro oxigênio, ó, 2, 4, 6, esse oxigênio está precisando de 2 elétrons. E o enxofre, apesar de ele já estar estabilizado, ele disponibiliza um par eletrônico para o oxigênio. Então, ele emprestou, né? Ele emprestou esse par eletrônico para esse oxigênio e esse oxigênio se estabiliza eletronicamente também. Daí eu tenho uma molécula com um enxofre e 2 oxigênios, sendo que é uma molécula estável, é estável. Mas as ligações que existem nessa molécula são ligações covalentes e coordenada dativa. Tá? Duas ligações covalentes, uma dupla ligação, certo? Covalente, e uma ligação coordenada dativa. Então, essa é a fórmula eletrônica de Lewis. Como é que eu vou representar essa fórmula eletrônica de Lewis? Por meio da ligação da fórmula estrutural, né? Estrutural plano, tá aí. Ó. E a coordenada dativa? Então, tá aqui, ó, covalente, né? A dupla ligação covalente. E a coordenada dativa a gente faz essa setinha aí, ó. Setinha indicando a transferência, o empréstimo, desculpa. O empréstimo está partindo do enxofre para o oxigênio. Então, quando você observar numa prova de Enem, ou seja lá onde for, né, vestibular, outros vestibulares de outras faculdades, então você sabe que aí é uma coordenada dativa. Tá? Forma estrutural plano e a molecular despreza as formas de ligações, é só o conjunto, né? Um átomo de enxofre e 2 de oxigênio. Tá legal? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui enfatizando, tá? Que a coordenada dativa não é através de compartilhamento, é através de empréstimo de par eletrônico, a partir de um átomo que já se encontra-se estabilizado covalentemente. Tá? Anota aí, né? A ligação coordenada dativa, certo? Ela acontece por meio de um átomo que já se encontra estabilizado covalentemente e ele empresta pares de elétrons para fazer o quê? Né? Estabilizar o outro átomo, aí forma a coordenada dativa. Então, isso quer dizer que o enxofre, ele vai fazer, tem 2 pares, né? Ele vai fazer no máximo 2 coordenadas dativas. Tá legal? Beleza? Pronto. Aí, nós temos aqui as 3 representações, certo? E vamos aqui, né? Eu tenho finalizar com essa aqui para a gente, tá bom? Então, vamos ver aqui o seguinte. O gás carbônico, CO2, é o principal responsável pelo efeito estufa, enquanto o dióxido de enxofre é um dos principais poluentes atmosféricos, né? Então, ambos são poluentes atmosféricos. Se considerarmos uma molécula de CO2 e uma molécula de SO2, podemos afirmar que o número total de elétrons compartilhado em cada molécula é respectivamente igual. Vamos lá. Aí eu tenho que construir, né? Eu tenho que construir. Tá? Tem que construir a molécula. Então, ele quer o quê? Ele quer... Podemos afirmar que o número total de elétrons compartilhados em cada molécula, respectivamente. O total de elétrons compartilhados. Não é o total de compartilhamento, né? Fica atento aí, tá? Se fosse o total de compartilhamento, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartilhamento. Tá legal? Aqui é empréstimo. Beleza? Mas ele quer o total de elétrons que são envolvidos no compartilhamento. São respectivamente igual a quanto? Ele quer saber primeiro, respectivamente, aqui e depois aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu trouxe essa questão aqui de propósito, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Total de elétrons aqui no primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.
tá? 8. Beleza? Então, aqui 8 e 8 está fora A, B, C, tá? Tranquilo? Respectivamente, né? 1, 2, 3 e 4. Veja, tá? Veja que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, ele, preste atenção. Eu trouxe de propósito para a gente entender isso aqui, ó. O número total de elétrons compartilhados. São todos os elétrons que estão participando das ligações covalentes. E aí os alunos, às vezes, confundem o total de compartilhamento. O total de compartilhamento é uma coisa e o total de elétron compartilhado é outra, tá? O total de compartilhamento aqui, eu tenho 4 compartilhamentos. E aqui eu tenho 2 compartilhamentos. Tranquilo? Não é isso que ele quer. Ele quer o total de elétrons. Eu tenho 4 aqui. Nessa substância são 8. E nessa de cá são o quê? São 4. Então, a resposta é o item D. Tá legal? Beleza? Abriu? Bom, vamos lá. Aqui, como eu falei para vocês, né? É uma questão em que, pela definição teórica da ciência, ela está errada. Certo? Aí foi uma questão que o aluno entrou com recurso, certo? E ganhou essa questão como anulada. Ela vai ser anulada e o que que acontece? Todos vão ganhar essa questão. Por quê? A coordenada dativa não é compartilhamento de elétrons, é empréstimo, tá? Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Então fica aí essa observação, tá? Beleza? Um beijo e um forte abraço. Fiquem na paz, tá? Tranquilo.